Eu sou Gleide Davis. Nós somos as Pretas por Salvador. Enfim, para quem está chegando, para quem já chegou, né, a ideia desse de resenha, o nome, Áurea, é muito daqui da Bahia, né? Bater resenha, ter uma resenha, enfim, é um bate-papo, é uma conversa, e é algo descontraído, como a gente faz política, né? Então, a lógica é essa, assim, é que seja algo cada vez menos formal, né? Que tenha a nossa cara, que tenha o nosso jeito preto, nosso jeito feminista, né? De construir as coisas e as lutas, né? A gente estava brincando no início, né? Laíra que está aí, tá com a câmera desligada, mas a Laíra estava... Tô aqui, tô com meu filho aqui correndo, ó. Minha filha tá aqui, brincando com o cachorro, e é isso, assim, né? A gente faz política desse jeito. A Laíra aí. Eu acho que é muito isso, né? E o filho correndo pela casa. Porque a gente faz política com isso, né? Desse jeito. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Eu acho que essa é a nossa grande potência. E a ideia do De Resenha, a gente fez o primeiro com Boulos, né? Que foi há 15 dias atrás. E foi muito bacana, porque a ideia da gente não é só fazer com companheiras, companheiros, né? E companheiros que são do PSOL, mas é também trazer, né? Companheiras que são do PSOL para poder trazer um pouco do que a gente acredita que é a melhor forma e são as melhores saídas de ocupação de poder, né? A gente está, né, em poderes, né, para poder pensar a política de uma forma diferente, né, a partir dessa lógica antirracista, feminista, mas a gente também precisa, né, fortalecer cada vez mais as trincheiras e trazer mais pessoas para que elas queiram e entendam que é possível ocupar poder. E eu acho que você, para nós, é uma grande referência, né? Você, as muitas, vocês nos inspiram muito, porque vocês são um bonde, né, como a gente gosta de chamar aqui na Bahia, um bonde de mulher barril, né, que está fazendo um monte de enfrentamento, né, com os riscos, com as ameaças, com as críticas, né, com as invasões da intimidade, mas que seguem fazendo resistência. Então, enfim, a gente que se conheceu num momento tão ímpar, mas, enfim, acabou entrelaçando laços, né, de uma forma, num momento também tão duro, né, com a perda de Marielle. Eu acho que de onde ela estiver, ela está muito feliz de ver que a gente segue, né, os passos dela, que segue a luta, né, que ela seguiria construindo. E eu acho que esse é o nosso papel, né, é seguir fazendo resistência e seguir construindo pautas, lutas e frentes, né? Eu acho que esse é o nosso exercício. Não sei, eu acho que a gente se apresenta. Então, acho que a gente precisa se apresentar, né? Fala você aí. Então, eu sou Cleide Coutinho, eu sou dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia, o Melê. Também sou dirigente do PSOL Bahia, né? PSOL estadual, PSOL municipal. Sou membro do Conselho da Cidade, né? Sou coordenadora de 3 ocupações aqui, ocupação do Movimento Sem Teto. Sou da setorial de mulheres do PSOL, né? São muitas lutas, muitas bandeiras de lutas. E a gente está aqui, e agora co-vereadora dessa cidade de Salvador, juntamente com as companheiras nas Pretas por Salvador. É isso. Vai, Gleide. Maravilhosa. Eu sou Gleide Davis, sou mulher preta, né? Feminista, suburbana, de Candomblé. Sou estudante de serviço social na UFBA. Atualmente sou pesquisadora da infância e juventude em conflito com a lei, especificamente da saúde mental, né, desses adolescentes. E agora, né, co-vereadora junto com as companheiras, junto com minhas irmãs. E é isso, vamos somando na luta. Azul. Eu sou Laina Crisóstomo, sou advogada feminista, mulher preta, sapatão, macumbeira, gorda, mãe antiproibicionista. A Áurea me conheceu, eu era evangélica e ainda era hétero. Menina, olha, Boulos, eu falando com Boulos a mesma coisa. Eu falei, menina, você me conheceu, eu era hétero e era evangélica. A Áurea também me conheceu, hétero e evangélica. Hoje, sapatão e macumbeira. E tô aí, né? Enfim, sou fundadora da ONG Tamo Juntas, que é uma organização que atinge mulheres, né, em situação de violência. E hoje, né, co-vereadora, fazendo esse enfrentamento, né, dentro do PSOL, construindo a setorial de mulheres, construindo esse partido que a gente tem visto que tem sido, para nós, né, o caminho para seguir. Acho que é isso. E você? Fale para a gente de você.
A gente já sabe que você é maravilhosa, mas o povo precisa saber também. Não, que honra, que satisfação estar nesse momento com vocês, nessa resenha. Aqui a gente também fala, vamos fazer uma resenha entre nós, né? Assim, jogar a conversa dentro, tomar uma, falar da vida e ser feliz, né? Pensar na nossa travessia nesse momento. Obrigada pelo convite, Pretas. E Prazer que nosso. maravilha conhecer vocês três juntas, assim, né? Acompanho Laina há mais tempo, quando ela ainda era evangélica e hétero. E eu me lembro, Laina, quando você fez o santo, né? Sim. Você foi dando notícia desses passos e é maravilhoso a gente ir se vendo, né? Porque é uma busca também, né? Essa nossa luta na política, com os movimentos sociais, na institucionalidade, na real, é uma busca existencial, né? Como é que a gente se encontra no mundo, como é que a gente se dedica, dá o nosso melhor, né? Vive o nosso potencial, e a gente encontra isso também nesse espaço da política. Então, é lindo ver como que a nossa vida vem por inteiro, né? A gente vive a religiosidade, vive a política, vive a família, vive o trabalho, tudo junto e misturado. Não tem essa de ficar separando as coisas em caixinha, porque isso não nos diz respeito, né? E, gente, eu sou a Áurea Carolina, eu sou mãe do Jorginho, um neném de 1 ano, que está ali correndo pela casa também, acabou de jantar e tomar banho. E sou deputada federal por Minas Gerais, pelo PSOL. Estou lá nessa batalha na Câmara dos Deputados, nesse momento tão pesado para nós, né, com uma correlação de forças totalmente desfavorável para o nosso lado. A gente tem perdido muitas batalhas, mas seguimos de pé lá, fazendo os enfrentamentos, defendendo questões urgentes pela vida do nosso povo, né? Nessa pandemia, com o agravamento do genocídio da população negra, etnocídio dos povos indígenas, feminicídios, violência política, tudo isso é estimulado por esse governo da morte, e o nosso papel é barrar o quanto a gente puder, com todas as nossas forças, esses ataques, né? Sou uma feminista negra, tenho uma trajetória com educação popular, com organização comunitária, e fui vereadora de Belo Horizonte, eleita em 2016, e fiz parte, durante 4 anos, de um mandato coletivo chamado Gabinetona, que foi uma experiência inovadora de participação na institucionalidade, que continua hoje na Câmara Municipal de BH, e chegou a ter 4 mandatos integrados, né? Na Câmara Municipal, na Assembleia de Minas e na Câmara dos Deputados, nas 3 esferas do Legislativo, 4 mulheres feministas à frente desses mandatos, e uma história muito bonita, que está até sistematizada, faço questão de compartilhar com vocês. A gente fez um projeto Memória que conta um pouco como é que foi essa nossa história. E estou muito feliz de estar aqui nesse encontro com vocês. E para reduzir essa taxa de ocupação de leitos Covid, foi aberto hoje o hospital de campanha da Arena Fonte Nova. Então, a gente queria, né, o tema que a gente escolheu para essa resenha é algo que a gente tem enfrentado todos os dias, né? Que é justamente os desafios de ser mulher na política, né? Das mulheres ocupando espaços de poder. E aí a gente viu os vários momentos que você vivenciou nesse período da campanha, né, que não foram fáceis, né? Você enquanto candidata a prefeita, mas também você enquanto deputada federal, né? Sofreu vários ataques e segue sofrendo vários ataques. Você, a companheira Thalíria, né, que seguem sofrendo ataques extremamente perversos do machismo, né? Enfim, de um processo que é muito violento porque a estrutura não nos reconhece, né? E aí eu acho que isso é muito, muito perverso nesse caminho, porque se a gente vai falar sobre a história da cultura política, né, do pensamento e das estruturas políticas, as pessoas não reconhecem a presença de mulheres nesses espaços, né? Tanto que durante muito tempo não existia banheiro feminino em determinados espaços. O prédio que hoje a gente utiliza, né, que é um prédio anexo, né, que
que tem o nosso gabinete, ele até pouco tempo, ele não tinha, até pouco tempo, né, enfim, até alguns anos atrás, ele não tinha sanitário feminino. Tanto que quando você olha, o sanitário masculino é enorme. E quando você vê o sanitário feminino, é uma portinha que eles fizeram uma espécie de, né, um puxadinho para ter o banheiro feminino. Mas é super apertado e você vê a diferença das dimensões mesmo, da estrutura, do tamanho, enfim. E isso tem a ver com o processo de não reconhecerem as mulheres na política, né? Isso tem a ver com entenderem que aquele não é o nosso espaço. O regimento interno da Câmara Municipal de Salvador fala, né? Depois de muitas alterações, ele fala que as mulheres que adentrarem naquele espaço precisam se vestir semelhante ao que seria um traje do terno masculino. Então, na verdade, eles não conseguem nem entender que a gente existe, né? Então, é uma condição meio análoga, assim. Se você for, vá parecido com o que seria um terno masculino. Se você for, a gente vai ter que dar um jeito para puxar um banheiro aqui para ter. Então, é sempre um processo de muita violência. E eu acho que a gente tem feito muitos enfrentamentos, né? Enquanto o pessoal, numa bancada que hoje tem maioria de mulheres, né? Da Câmara de Deputados Federais. E aí a gente quer ouvir de você. A gente fez uma divisão, mais ou menos, né? Para ser mais ou menos 1 hora, né? Essa conversa da gente, 1 hora e pouquinho, para a gente ouvir você, né? Uns 15 minutinhos, ouvir você, essa sua trajetória política, essa sua trajetória de enfrentamento. E aí depois a gente fala um pouco e a gente abre para algumas perguntas. Pode ser? O que você acha? Bora lá. Pronto, então é com você. Jogue duro. Uai, gente, nós estamos nesse março que é uma conjunção de acontecimentos e lutas que nos movem o ano todo, né? É o março da resistência feminista, da memória de Marielle, das lutas pela eliminação da discriminação racial. Então, o 8M, o 14M e o 21M são datas importantíssimas para catalisar toda a nossa atuação em várias frentes, e a violência política, indiscutivelmente, é um dos temas mais fortes nessa conjuntura, né? A gente vem numa escalada crescente desde o golpe que aconteceu em 2016, e a gente chega nesse momento com um acirramento dessa violência que, de todas as formas, tenta nos impedir de estar nos espaços de poder, né? São várias práticas, são vários discursos, são intimidações, ameaças que querem interromper esse processo de organização política para que mais de nós estejamos nas instituições, decidindo sobre as nossas vidas e tendo poder real de influência, né? Acesso a recursos, acesso a espaços que podem ser revertidos em conquistas para o nosso povo. E eu entendo que a violência política é também uma reação à nossa disposição cada vez maior de enfrentar essa tarefa, né, de ocupar a política. Não é por acaso que, à medida que a gente avança, mais violenta, mais pesada é a resposta dos grupos conservadores, grupos de ódio que querem a nossa eliminação. E eu acho interessante ver como que foi esse crescente desde o golpe em 2016, porque ali nós já tínhamos um mecanismo misógino, né, de ódio às mulheres, muito evidente, concentrado na figura da ex-presidenta Dilma. E mesmo antes, né, no processo eleitoral de 2014, esses elementos compareciam. No golpe, isso fica escancarado, e de lá para cá a gente está só numa derrocada, né? E quando Marielle é executada em 2018, isso também ganha uma evidência racista ainda maior, né? Como que essas
violências todas interagem e se complicam, se agravam a partir das questões de gênero, raça, sexualidade, religiosidade, território. Tudo isso incide para dificultar ainda mais a vida daquelas que carregam essas marcas no corpo, nas suas trajetórias, né? A interseccionalidade é sempre uma questão fundamental para a gente compreender a realidade, o que está se passando no Brasil justo agora. E a execução de Marielle foi uma tentativa de silenciamento coletivo, né? No corpo de Marielle... Olá, está ouvindo? Estou ouvindo. Graças. A execução de Marielle, com certeza, queria transmitir uma mensagem para mulheres e pessoas de luta como Marielle, inspiradas por ela, né, que trazem características semelhantes às de Marielle no seu corpo e na sua atuação política. E, claro, isso, por um lado, torna ainda mais árdua a nossa tarefa, né, a nossa disposição de ocupar a política, porque o custo é muito alto, toda essa violência incide sobre nós, sobre a nossa saúde mental, sobre a segurança das nossas famílias, das nossas comunidades, né? Então, lidar com isso é muito duro. Então, a violência ela acaba assim, tendo um efeito desmobilizador, um efeito de inibição da nossa atuação, e a gente não pode desprezar isso, porque muitas de nós, de maneira individual e coletiva, analisamos se vale a pena, né, continuar, apesar de tudo que a gente tem sofrido, e não é à toa que a violência é uma forma eficaz de nos expulsar dos espaços de poder, né? É por isso que ela é empregada, ela dá resultado. Por outro lado, essa violência também nos chama para a responsabilidade de não recuar, de não aceitar essa tentativa de intimidação, de interrupção que eles querem impor. E por isso nós somos sementes de Marielle, nós nos multiplicamos, nós somos sementes daquelas que abriram caminho para que nós estejamos aqui hoje, né? E nós fazemos isso construindo estratégias de autoproteção, de autocuidado, redes de apoio, formas para que nós possamos suportar essa travessia, apesar de toda a dor, apesar de todo o custo que realmente existe, né? Então, é sempre contraditória, complexa, essa nossa relação, né, com a necessidade urgentíssima da gente ir, da gente continuar se fortalecendo para essa grande missão, né, avançar, mas existem todos esses freios, né, para dificultar o nosso caminho. E eu entendo que é preciso que nós tenhamos espaços de proteção da nossa intimidade, da nossa subjetividade, e a gente tem que criar formas para isso, né? Grupos muito próximos de pessoas de confiança que nos dão estrutura para fazer esse trabalho, porque a gente não está lá por um desejo individual, a gente, claro, se realiza pessoalmente nessa luta política também, mas nós estamos lá em nome de uma questão muito maior que nos ultrapassa, né? Agora, isso não é suficiente, nós precisamos de respostas institucionais das políticas públicas. E eu tenho pensado que, assim como a Lei Maria da Penha foi uma resposta possível, depois de tantos anos de lutas feministas contra a violência machista, na institucionalidade, a gente precisa de uma resposta institucional contra a violência política de gênero, a violência política racial também. Como que nós vamos construir formas de responsabilização dos autores dessas violências, das instituições que também propagam essas violências, e como que a gente vai trazer as instituições, o sistema de justiça, o legislativo, as políticas públicas,
para darem condições de proteção à vida das figuras políticas que estão sendo ameaçadas e sofrendo essa violência que é cada vez mais grave no Brasil, né? Então, eu acho fundamental que a gente consiga amadurecer nesses espaços que nós ocupamos hoje, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado, como que a gente vai ter um arcabouço, né, de proteção mesmo, para que isso não seja sempre uma resposta de pequenos grupos, uma resposta dos movimentos sociais, né? Então, assim, os partidos precisam se comprometer, o sistema eleitoral todo precisa também comparecer nisso, enfim. Então, eu vejo que esse é um dos grandes temas para nós, porque senão é impossível a gente ter mais diversidade nos espaços de poder, e isso é condição para a gente ter uma representação mínima das nossas agendas, das nossas perspectivas, a defesa dos nossos direitos, para que a gente possa ali pressionar por transformações, para que a gente possa denunciar abusos. Então, eu vejo que a gente está justo assim na encruzilhada, no momento em que essas coisas vão ficando cada vez mais presentes no debate público, né? E, enfim, vamos nessa, continuar. E algumas iniciativas têm começado a surgir, né? Projetos de lei, grupos de trabalho. Eu acho que a gente está justo no pé de ver essa movimentação começar a dar mais frutos, né? E a gente tem que continuar insistindo para que essa nossa geração, né, principalmente de mulheres negras que chegamos pela primeira vez nas câmaras municipais, em todos esses lugares, para que essa nossa presença seja também um marco de virada, né? Que nós estamos estruturando, criando condições para que outras de nós cheguem, né? E para que a gente não tenha que ser sempre a pioneira, né? Aquela que por muito tempo vai ser uma das únicas a estar na posição de destaque ou de poder que sempre foi negada para o nosso povo. Então, assim, para abrir essa conversa, esse comentário sobre violência política e pensar também assim como que é maravilhoso ter a visibilidade cada vez maior das nossas candidaturas e dos nossos mandatos, né? Nós somos ainda muito poucas diante do que deveria ser, mas é inegável que a gente está chegando com muita força, né? E as Pretas por Salvador, ocupando a Câmara Municipal com esse mandato coletivo, é uma demonstração desse poder que nós temos, né? Outras candidaturas coletivas que surgiram no Brasil em 2020, a gente vem também num processo muito arrojado de formulação e de criação de tecnologias, né? De como a gente traz os nossos saberes, os nossos jeitos de fazer nas lutas, nas comunidades, nos territórios, para também, no sistema político, nas instituições, poder dar uma balada nas estruturas. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou nesse espaço como parlamentar na Câmara dos Deputados hoje, assim, porque se for olhar tudo o que nos impede, a gente não dá conta, né? A gente tem que olhar aquilo que é a nossa potência, aquilo que a gente tem de melhor, né? E aquilo que também nos sustenta, porque na hora da angústia, na hora do sofrimento, é isso que também nos dá a condição de permanecer, né? Num lugar que o tempo inteiro tenta nos expulsar, tenta nos eliminar. É isso, amadas. Ah, tá. Fala. O quanto é potente a tua fala, né? E eu aqui pensando, a gente sempre teve nas lutas, nós sempre fizemos políticas
né? Só que de um outro lugar, né? Eu sempre militei no movimento de luta por moradia, a Laila sempre fez a luta em defesa das mulheres que sofrem violência, a Gleide também sempre militou, né? Mas hoje a gente está num outro patamar, né? Hoje nós somos co-vereadoras dessa cidade e na sua fala eu estava aqui lembrando de todas as violências que a gente sofre, né, no dia a dia naquela Câmara de Salvador, ameaça verbal, né, e outras violências. A gente sabe que não seria fácil, mas a gente topou fazer esse enfrentamento, a gente se coloca nessa luta todos os dias para a gente construir um futuro melhor, para que uma outra companheira veja na nossa luta e queira se interessar para estar naquele momento, naquela luta, naquela construção, né? E que consiga também avançar e furar a bolha e se manter resistência, porque nunca falaram para a gente que ia ser fácil, né? A gente sabe de todos esses enfrentamentos que a gente passa, mas a gente decidiu fazer esse enfrentamento e decidiu juntas. Você até colocou aqui no site a experiência da Gabinetona, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para a gente, né? Como é que funciona, porque a gente também está chegando agora nesse mandato coletivo, né? A gente se espelha muito nas companheiras das juntas de Pernambuco, mas a gente também quer conhecer, né, qual a experiência, que a gente quer que você traga um pouco da experiência da Gabinetona, né, para a gente, como é que, né, de uma vereadora, ela se elege em uma bancada coletiva e aí depois vai para uma deputada federal, né? A gente quer saber qual a experiência, né, da tua vivência nessa Gabinetona. Só acrescentando que é um outro formato de mandato coletivo, né? É um outro formato de partilha de poder. E aí a gente queria muito ouvir essa experiência assim, de você, que é alguém que está nesse fronte e que participa desde o início desse processo de construção, né? Oh, massa demais. Ô, Cleide, um salve para o MLB, todos os movimentos de luta por moradia que se organizam aí pelo Brasil, né? Na luta por teto, dignidade, isso transforma a nossa vida por inteiro também. Aqui a gente constrói lado a lado com as ocupações urbanas e com vários movimentos que organizam lutas por moradia, essa nossa atuação na política institucional. E a Gabinetona é um grande laboratório de inovação democrática que surgiu depois da nossa vitória para a Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2016. Naquele momento, a gente fez uma campanha coletiva pelo PSOL, lançando 12 candidaturas para a Câmara Municipal, com o lema votou em uma, votou em todas, né? A chapa do PSOL tinha outras candidaturas, além dessas 12, mas esse grupo tinha um projeto comum, assim, de pensar uma outra forma de chegar na disputa eleitoral que fosse baseada na cooperação, no fortalecimento mútuo das nossas lutas. Então, era um grupo de 12 com uma diversidade de temas, de corpos, né, de experiências na política, nos territórios, com os vários movimentos. Então, nós tínhamos uma diversidade racial, de gênero, de sexualidade, e isso foi muito importante para ter já um arranque do que poderia ser o possível mandato que a gente conquistaria na Câmara Municipal. Todo mundo de primeira viagem, fazendo campanha sem ter experiência, assim, na raça, na tora, sem dinheiro, mas foi uma campanha colaborativa muito bonita, encantadora, que mobilizou a cidade inteira. E a gente fez história, porque nós tivemos uma votação fenomenal naquele momento. Eu fui uma das candidatas nesse grupo e me tornei a vereadora mais votada de Belo Horizonte. E junto comigo foi eleita a Cida Falabella, uma mulher que vem do teatro, da cultura, e nós duas, eleitas vereadoras, lideramos esse projeto de formulação de um mandato coletivo junto com o grupo todo,
daquelas candidaturas e mais gente que se somava. E a primeira suplente que veio nessa chapa com a gente foi a Bela Gonçalves, que também atua em parceria com as lutas por moradia, pelo direito à cidade, e ela também estava nessa história da campanha coletiva. Então, a Cida, lá atrás, teve a ideia sensacional de convidar a Bela para um exercício de co-vereança. Na época, a gente inventou isso, não sabia muito bem o que ia dar. Eu lembro que a Cida falava, não sei o que é, mas vamos tentar, né? Porque somos feministas, queremos compartilhar o poder, isso é muito caro para nós, então vamos fazer, vamos viver essa história. E deu muito certo, né? E nós passamos a ser, então, 3 co-vereadoras, 2 eleitas formalmente para o cargo e uma na suplência, mas exercendo juntas essa representação do mandato, né? E era interessante que a gente nomeou isso e a gente fazia questão de apresentar em todos os espaços, em comissões, no plenário, em reuniões com o prefeito, e aí já se referiam a nós como as 3 vereadoras, né? A Bela foi reconhecida dessa forma e foi maravilhoso, porque nós juntamos os 2 gabinetes em um grande gabinete, por isso a gabinetona, e a gente tinha essa equipe toda integrada, né, num trabalho de formulação mesmo. O que poderia ser essa institucionalidade nova, né? Então, a gente passou muito tempo quebrando cabeças sobre organização de comunicação, o jurídico, a gestão do mandato, né? Esse funcionamento todo. E nesse site do Projeto Memória, que eu compartilhei aqui no nosso chat, para quem está acompanhando online, memoria.gabinetona.org. Acessa lá, porque é uma história muito bonita que a gente organizou assim, no sentido de disponibilizar mesmo, né, para ser um conhecimento de acesso público. E a gente inventou muitas tecnologias também de mandato aberto. Claro que a gente se referenciou em coisas que já existiam, né, mas a gente foi dando um tratamento novo, de acordo com o que era o funcionamento cotidiano do mandato. E, bom, em 2018, essa história cresce, se expande, a gente conquista mais 2 mandatos, a Andréa de Jesus, que fazia parte da equipe da Gabinetona, é eleita deputada estadual em Minas, e eu sou eleita deputada federal. A Bela, então, assume a cadeira de vereadora na Câmara Municipal e nós passamos a ter 4 parlamentares nesse esquema de 3 esferas do Legislativo, né? Um mandato 4 em 1, assim, o que trouxe para a gente um potencial enorme de atuação, né? Uma capacidade de poder incidir com mais efetividade sobre vários temas, várias causas que são caras para nós, né? Lutas pelos direitos de povos e comunidades tradicionais, direitos das mulheres, de juventudes, por segurança cidadã, por reforma urbana, por meio ambiente, e aí vai uma lista imensa, né, de questões que são prioritárias, e ao mesmo tempo trouxe uma série de desafios, de conflitos, de dificuldades do que era construir a gestão desse mandato, que passou a ter uma equipe de quase 100 pessoas, né, em processos coletivizados. Então, a gente sabe que a luta é também por democratizar decisões, né, por quebrar hierarquias, por lidar com desigualdades, mesmo dentro da equipe do mandato, né, fazer formações constantes sobre gênero, raça, entre outros assuntos, assim, uma formação técnica sobre políticas públicas, sobre orçamento público, sobre processo legislativo. Então, a gestão de um mandato é um capítulo à parte, né? Algo que nos demanda muito e consome muita energia. Então, a Gabinetona hoje continua na Câmara Municipal de BH, a Bela foi reeleita, isso é uma alegria muito grande para nós. Cida, infelizmente, não foi reeleita, mas ela continua no projeto em co-vereança com a Bela agora, né? Então, mudou o papel. A Cida, que antes era vereadora, tinha a Bela em co-vereança, agora a gente tem esse inverso, que também é muito legal.
e foi eleita a Isa Lourença, uma jovem negra maravilhosa que vem de uma outra trajetória, que se soma agora, e para mim é motivo de muito orgulho, de muita felicidade ver isso continuando, assim, né? E o mandato federal agora se desvinculou da gabinetona, porque nós fizemos uma avaliação de que é preciso concentrar os nossos trabalhos nessa agenda nacional, que tem uma dinâmica própria também, né? Então, é isso, nós continuamos aliadas, parceiras, sempre nos apoiando, mas seguindo uma trajetória, né, nessa grande árvore comum que nos trouxe até aqui. A gente continua fazendo essa copa, essas folhas maravilhosas, vibrantes, crescerem cada vez mais. Então, a gente tinha planejado um caminho. Maria Marighella maravilhosa chegou aí, diva! Maria, maravilhosa! Que coisa mais maravilhosa, meu Deus! Amo! Estava falando no início, assim, as minhas duas alegrias em Salvador, Maria Marighella e Pretas por Salvador, gente, nessa campanha municipal. E estamos juntos. Tá babado lá dentro, só nos enfrentamentos, tá babado. Então, a gente tinha pensado em você fazer essa primeira fala e a gente fazer fala, só que a gente ficou muito curiosa de fazer várias perguntas para você, né? E aí eu acho que Marighella vai entender essa pergunta que eu vou fazer. Eu sei que vocês estão construindo, né, a Frente Feminista Antirracista, né, na Câmara de Deputados Federais. E essa frente feminista engloba não só as mulheres de esquerda, né? Em algumas pautas tem mulheres diversas, né? Você está me ouvindo? Tô. Está me ouvindo bem? Pronto. Ah, tá. E aí, nesse processo, a gente tem feito enfrentamento, né, na Câmara daqui de Salvador. Pela primeira vez, a Câmara de Salvador tem um número necessário para a Comissão de Mulheres, porque, historicamente, a Câmara Municipal de Salvador só tinha, no máximo, 7 mulheres. 5 mulheres, 7 mulheres. E a Comissão de Defesa da Mulher precisa de 9 pessoas, né? 7 titulares e 2 suplentes. Essa é a primeira legislatura que tem 9. Ou seja, tem a comissão inteira. 7 titulares e 2 suplentes. E aí a gente, óbvio, né? Nós somos apenas 3 mulheres de esquerda dentro daquele espaço. Né? 3 mandatos de esquerda, porque nós somos 5 mulheres de esquerda. Mas é um processo de muita resistência ali, né? A gente tem feito muito enfrentamento. E aí a gente queria ouvir de você como tem sido a construção dessa frente feminista antirracista nessa perspectiva do que tange ao que a gente pode trazer de pautas que nos unem, né? Porque eu acho que tem muitas pautas que nos unem, né? Por exemplo, a pauta do aborto é sempre um BO, né? A pauta dos direitos sexuais e reprodutivos de forma geral é sempre um problema. A pauta LGBT, né, das mulheres LGBT, sempre é um debate muito difícil, é algo que a gente não consegue consensuar, né? A gente está começando a legislatura, mas a gente queria ouvir um pouco dessa experiência, como tem sido para você, né, fazer essa construção dessa frente feminista antirracista com mulheres diversas, né, de partidos diversos, não só, por exemplo, do PSOL ou de partidos da esquerda. Como é que tem sido essa construção de mulheres diversas para pautas diversas, né? Menina, essa é uma questão, assim, fundamental. Só voltar lá na Câmara Municipal, quando a gente entra, foram eleitas 4 vereadoras apenas, de um total de 41. E dessas 4, Cida e eu, e outras 2 vereadoras de perfil conservador. E a gente tentou estabelecer um diálogo desde o primeiro momento com essas outras 2 vereadoras para tentar buscar o que a gente tinha de comum. E a primeira atividade que a gente fez no mês de março de 2017, né, no primeiro ano, quando a gente chegou, foi justamente falar das mulheres comuns, as necessidades cotidianas das mulheres, independentemente de uma formação política, de um posicionamento sobre lutas, né? O que as mulheres enfrentam? Quais são as suas necessidades, seus desafios? E foi maravilhoso, porque a gente encontrou esse espaço de diálogo a partir do vivido, né? E a gente começou ali a atuar, mesmo com todas as dificuldades e as contradições
que existiam, né, nesse diálogo. E o resultado foi que, pela primeira vez, foi instituída uma comissão de mulheres na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Depois de meses de muito trabalho, a Cida Falabella liderou esse processo, insistiu muito e hoje está instalada na Câmara Municipal de Belo Horizonte essa comissão. A gente sempre discutiu também a importância das mulheres na política, a questão da violência machista, né? Por mais divergências que nós tenhamos, eu acho que esses dois temas são um elo possível, né? Assim, nós concordamos que precisamos de mais mulheres na política e nós concordamos que a violência machista não pode ser tolerada. A gente pode discordar nos métodos, né? A gente pode discordar numa série de coisas, mas eu acho que esse lugar de interseção é muito potente. E hoje nós temos 11 vereadoras na Câmara Municipal de BH. Sem dúvida nenhuma, é resultado desse trabalho que a gente vem fazendo, né, em todos os lugares, falando dessas questões. Claro, 11 mulheres de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é perfil político ideológico, mas em si é um ganho. Já em Brasília, na Câmara dos Deputados, a gente tem diferentes espaços. Assim. A Frente Feminista Antirracista, Laina, é um espaço até mais coeso, porque tem essa orientação feminista antirracista, e isso é um critério, né, que acaba nos dando mais segurança para defender questões tão caras para nós. Agora, na bancada feminina, que tem mulheres dos vários partidos, né, do espectro, isso é bem mais complicado, porque a gente tem, inclusive, parlamentares de extrema-direita que estão ali atuando para desconstruir conquistas das mulheres, né, contra a lei de cotas eleitorais. Isso é só um exemplo, entre tantos outros. Agora, eu vejo que ali também essa questão da participação política das mulheres e do enfrentamento à violência machista tem uma força mais agregadora, sabe? Tirando aquelas figuras que têm um comportamento mais violento, a maioria das mulheres da bancada feminina, mesmo as de direita, vão concordar que a gente precisa se unir nessa agenda, né? E eu já presenciei várias vezes situações de violência política contra colegas parlamentares, mulheres deputadas, e mulheres de direita, assim, né, de serem agredidas em plenário, de serem maltratadas, e ter uma reação no grupo da bancada feminina para que houvesse um repúdio coletivo, sabe, notas de solidariedade. Então, isso é pouco ainda, claro, mas já é um sinal de que, apesar das dificuldades, das diferenças e das divergências, nós podemos constituir esse campo de ação que é mais agregador, né? Eu acredito muito nisso, na real, ultimamente eu só estou acreditando nisso mesmo, como possibilidade de superar essa onda que a gente está vivendo no Brasil, né? De interdição, de impossibilidade de conviver, de conversar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso nos espaços que a gente ocupa também, né? Por mais que seja difícil, mas ainda assim acho que vale a pena. Eu acho, sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa pensar as pautas que nos unem, né? E eu acho que tem um monte. E eu acho que esse é o exercício, né? A gente é feminista não só para as que são feministas. A gente é feminista também para libertar as mulheres que são contra o feminismo, né? Eu acho que esse é o nosso exercício, essa é a nossa luta, né? Acho que esse é o enfrentamento que a gente faz todo dia. Gleide. Então, mulher, acho que a sua experiência traz uma riqueza muito grande em relação a esse conjunto de violências que a gente vive dentro da política e fora da política, né? Acho que as nossas vivências elas são muito parecidas e, infelizmente, muito do que nos une diante das nossas pautas são essas violências. E eu fico me perguntando, assim, diante de tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos, com Marielle, com as mulheres que vêm sendo ameaçadas, especialmente as mulheres negras, né, de esquerda, do PSOL,
e pensando em como a gente se fortalece nesse caminho, né? Como a gente se fortalece para continuar fazendo política, para continuar no enfrentamento, para continuar sofrendo ameaças e ainda assim tá ali no fronte, tá ali pautando o que precisa ser pautado, tá ali falando o que precisa ser falado. Hoje, conversando com a mulher negra, eu fiquei pensando, assim, ela me disse várias coisas, assim, né? Ela falou assim, poxa, a gente que é negra e é de suburbana, e que é mãe e afins, a gente não tem esse tempo para se dedicar à política como algumas outras mulheres ou como os homens têm, né? Porque quando as mulheres brancas estão fazendo política, somos nós que estamos lavando o banheiro delas, somos nós que estamos tomando conta dos filhos delas, né? Então, eu acho que muito de política pública pensando nas questões básicas de sobrevivência da mulher negra, mas também como nós podemos nos preparar emocionalmente, psicologicamente, para enfrentar essa realidade, né? Porque nós temos também essas demandas e ainda assim nos propusemos a nos dedicar na política, né? E aí, diante dessa experiência que você tem, diante dessa vivência enorme, muito rica que você tem, assim, dentro da política e com mulheres, e da sua própria vivência, o que você pensa sobre isso, né? Se existe uma proposição, se existem grupos de trabalho, se existem caminhos que a gente pode tomar em relação à saúde mental das mulheres negras dentro da política, né? Ô, Gleide, nossa, menina, eu fico lembrando, assim, eu já passei por 3 campanhas eleitorais, né? Fui candidata a vereadora, candidata a deputada federal, e ano passado eu fui candidata a prefeita. E eu vi que em cada campanha apareciam mais iniciativas de suporte, não só individual, mas de pensamento coletivo sobre como viabilizar a presença de mulheres negras, mulheres LGBT nesse espaço. Não, então, várias plataformas, campanhas, né, campanhas educativas, espaços que foram sendo criados com essa preocupação que você traz, assim, como criar um ambiente de acolhimento, né, de saúde mental, de cuidado, para que a gente possa suportar essa tarefa que é tão pesada, né? E a gente está muito longe ainda de ter tudo isso garantido, mas existe o movimento, né? E ele está se alicerçando, assim, ele está em processo de amadurecimento. Claro que, em geral, nós estamos por nossa própria conta, né? A gente se virando mesmo, somos nós com as nossas aliadas, né? Com algumas pessoas da nossa família, quando a gente tem esse respaldo, do jeito que dá, a gente vai se virando. Mas eu acho que começam a surgir também iniciativas de ONGs, projetos, sabe, grupos que estão voltados para essa preocupação, né? E eu acho que a gente tem que continuar estimulando isso, porque nós estamos numa rota de crescimento, eu não tenho dúvida disso, né? Nós vamos continuar ocupando, expandindo e de forma cada vez mais diversa, né? Os mandatos coletivos, eles são muito diversos, né? São tecnologias em desenvolvimento que vão continuar se aprimorando e vão continuar dando origem a outras coisas que a gente nem imagina ainda, né? Numa inventividade maravilhosa. Então, a gente vai precisar calçar toda essa experiência com muito mais suporte, né? Com muito mais, não só assim, eu diria assim, metodologias mesmo de escuta, né? De apoio psicossocial, até mesmo com questões de recursos, sabe? Porque para a gente se disponibilizar para uma candidatura, isso tem um custo econômico altíssimo, né? Eu me lembro, assim, eu sempre trago o exemplo da primeira vez que eu fui candidata, eu tive que sair do meu emprego e eu não tinha de onde tirar, eu não tinha poupança, obviamente, eu não tinha nada, assim, né?
Então, alguns amigos e pessoas da minha família me sustentaram durante um tempo, sabe? Foi uma coisa que a gente combinou, porque senão não dava para eu ser candidata, porque eu não tinha como me dedicar. Então, eu acho que a gente tem que tornar isso uma política pública, sabe? A gente tem que, inclusive, mexer nas regras eleitorais. Não basta financiar candidaturas de mulheres, a gente tem que financiar a preparação dessas candidaturas também, antes mesmo do registro das candidaturas. E só a gente, trazendo essas histórias de vida, tem condição de falar dessa demanda, porque pessoas que estão numa condição muito privilegiada de saída para poderem se candidatar, basicamente homens brancos, herdeiros, ricos, eles nem cogitam isso como uma necessidade, porque isso não faz parte da vida deles, né? É a gente que tem que falar dessas coisas. Então, eu acredito que nós ainda vamos mexer muito na estrutura do sistema político por conta dessas coisas que só a gente sabe o que a gente passa, né? Com certeza, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente estar ali para construir caminhos para quem vem chegando depois poder construindo outros caminhos para que a gente possa ir usufruindo, né? Nós coletivamente, né? Só força. Arrasou. Muito forte isso, né, que você fala, porque eu acho que a gente todos os dias é testada, né? A sensação que a gente tem é que todos os dias colocam mais uma sobrecarga para nós, para ver se a gente aguenta, né? Então, por exemplo, hoje eu estava atendendo uma ligação, resolvendo um BO, enfim, né, das coisas da política, estava fazendo comida e estava botando Débora, minha filha, para fazer aula online, né? Então, é tudo ao mesmo tempo agora, e quando a gente não dá conta é porque a gente não presta, é porque a gente não é bom o suficiente, é porque a gente não está preparada para aquilo. Aí, quando eu vejo os caras, né, vários homens, especialmente brancos, né, eles entram na política, e aí, velho, enfim, Maria, tô aqui, né, falando, mas eu tô ligada que ela vai entender. Vários homens, velho, que, enfim, acabaram de entrar na política, já estão na política há mais tempo. Velho, os caras parecem máquina, faz 50 reuniões ao mesmo tempo, e aí, de repente, aparece uma foto com um filho uma vez na semana, parece que é programado, né? Posta uma foto com o filho assim, abraçado, mas a semana inteira fazendo 50 reuniões. E aí eu me pergunto, cadê a mulher dele? Cadê a companheira dele? Porque a ela não é dado o direito de construir política, mas ela é sobrecarregada para ele ficar liberado para fazer política 24 horas, sacou? Então, acho que, enfim, é um debate que a gente precisa aprofundar cada vez mais, inclusive nas esquerdas, né? Porque não são só nos partidos de direita que a gente está acostumado a apontar o dedo, mas nas esquerdas é muito mais incoerente quando isso acontece, porque se a gente faz defesa de direitos humanos, faz defesa da liberdade dos corpos das mulheres, a gente precisa, na prática, colocar isso, né, em voga. Enfim, a gente tem algumas inscrições, a gente queria convidar a nossa companheira de luta e resistência naquela Câmara, Maria Marighella, para fazer uma fala. Maravilhosa. Enfim, gente, eu vou só pegar o Jorginho, porque ele começou a chorar aqui. A nossa vida é assim. Ele. Isso, é assim que a gente faz política entre nós, mulher. Pega ele. E aí, depois de Maria, a gente tem quem? Fala aí. Jalícia Murici. E logo depois, Flávio Gustavo e Mãe Bernadette. Deixa só a Áurea voltar, que aí Maria faz a fala, depois a Jalícia. Ai, meu Deus, que delícia! Gostoso! Meu Deus! Tá desligado o microfone. Eu tava falando que vem pro colo, para de chorar na hora. Esse povo sabe, minha filha, todos Paranauê. Maria, pode seguir. Seu microfone está fechado, Maria. Agora. Abri, minha gente. Olha, eu tô tão feliz aqui só ouvindo vocês. Vou fazer uma saudação só por respeito, por incentivo. Primeiro, quero dizer que muito da nossa candidatura aqui em Salvador... Eu mutei sem querer. A nossa trajetória aqui tem muito, né, daquilo que a gente construiu juntas, né, Áurea? Eu sou muito inspirada pelas muitas, muito inspirada pela Gabinetona, sou uma entusiasta de primeira hora. E eu queria começar contando que eu conheci a Áurea
em 2016, no pós-golpe, no Festival da Utopia. Então, quando você conhece alguém no Festival da Utopia, isso é babado, né? Então, nós fomos apresentadas por um amigo em comum e ele me disse: Maria Áurea é a nossa candidata em Belo Horizonte, nossas grandes esperanças, quando estávamos ali organizadas, né, no pós-golpe, né, naquele ano de 16, muito emblemático e que nos reposiciona. Então, aquele ano que não começa em 16, né, ou seja, os nossos trânsitos astrais já estavam sendo mobilizados, mas, sem dúvida, nós estamos vivendo uma transição política no Brasil, que passa essencialmente pelas cidades, e todos nós somos parte dessa história. Então, caminhar e reconhecer em Áurea, né, nossas esperanças de utopia e futuro é uma alegria. Jorge é essa luz, né, que lindeza. Olha, eu estou muito emocionada porque eu tenho um orgulho enorme de ver as mulheres mães na política. E não é porque seja a primeira vez que mulheres na política tenham sido mães, mas é que as mulheres, antes, né, dessa geração, tiveram que invisibilizar suas maternidades para poderem estar na política. Precisaram se masculinizar, de algum modo, para atender aquela linguagem, né, que nos retira. Imagina que o Senado, até outro dia, sequer tinha um banheiro feminino. Então, quando eu me tornei mãe em 2006, eu não consegui encontrar na vida política e na vida pública nenhuma experiência que pudesse falar com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E daí que eu dividi com a Áurea, né, que eu inventei uma expressão que chama maternismo, que é um feminismo que se insurge na maternidade e que coloca, em definitivo, a maternidade na política. E falando tudo isso para dizer desse encontro com as pretas por Salvador, né? Nós já nos conhecíamos, mas tem sido das experiências mais alegres nesse ano tão duro, hostil, de grandes desafios, né? Então, eu tô com vocês, eu tô inspirada, né? Sou parte do Ocupa Política, estou nessa trajetória também porque outros e outras quiseram construir esse amanhã para a política brasileira, e nessa presença eu me encontro com as pretas por Salvador, e estamos em coletiva, em manifesta, né? Nessa irmandade aí, porque sabemos que precisamos mudar radicalmente a política institucional. E para dentro, para fora, mas também para dentro, amo ouvi-las. Vocês sabem que essa coisa do online, né, coloniza muito a casa, né? Eu tô aqui no meio da sala só por causa da internet, e essas reuniões vão... E aí meu companheiro falou assim, gente, só essas vozes já são melhores. As vozes, né? O tipo de voz, o tipo de conversa, isso muda muito a vibração, né? Política. Então, estar com as pretas por Salvador é vibrar outra vibração na Câmara, e eu estou muito feliz de ser do tempo de vocês. Um beijo maravilhosa! Você sabe, Áurea, que eu, Cleide e Maria Marighella, a gente faz aniversário no mesmo dia, 16 de janeiro, né? Imagine, menina, é o bonde do 16 de janeiro. Ano que vem, não vai ter mais Covid, a gente vai fazer um mega evento coletivo, e aí minha filha toma-lhe cachaça, vai ser babado. Jalícia, com você. E você venha, viu, Áurea? Você venha, viu, por favor. Se organize. Salve, companheiras. Jalícia, com você, lindo. Oi, tá me ouvindo bem? Ótimo. Estamos ouvindo. Meu nome é Jalícia, coloquei aí Jalícia Murici, mas aqui na minha cidade, Jacobina, Bahia, 360 quilômetros aí de Salvador. As pessoas me conhecem como Prozazá, né? Foi assim que eu me candidatei a vereadora, também aqui no meu município, né? Sou da Unidade Popular. Quero saudar a companheira Áurea, que fez aí, né? Foi a prefeita
que não foi eleita, mas nos nossos corações sim, o nosso camarada Péricles, né? Então, a gente está muito feliz. Salve, Léo por tudo isso Péricles! que nós construímos, conseguimos avançar. As camaradas também aí, Pretas por Salvador, nós da Unidade Popular, estamos muito felizes pela vitória de vocês, camaradas. A UP está junto, né? Aqui também Jacobina, com os camaradas do PSOL, e a gente vai avançar por uma frente forte de esquerda, né? Para derrotar esse sistema que está aí nos oprimindo diariamente. Então, camaradas, eu sou presidenta aqui do Diretório Municipal da UP, né? Fundamos o Diretório Permanente, estamos fazendo luta, e muitas coisas vêm acontecendo no pós-eleição. Eu tive uma votação expressiva, mas ainda não foi dessa vez, né? Vamos continuar na luta para que nas próximas vezes mais mulheres entrem nesses espaços de poder e vá disputando para que mais de nós tenha mais espaço cada dia. É uma maravilha ouvir vocês, eu estou aqui me tremendo toda, sou capoeirista também, né? Faço samba também, aqui a gente tem um coletivo, o grupo a liderança do grupo é Oiá Capoeira, carrega o nome de Ansan, e nós também temos o coletivo de mulheres sambadeiras aqui, que é o Afefé Baianá. E então, são vários tipos de lutas, né? E além dessas lutas todas antirracistas, feministas, né? Nós temos também uma luta muito importante que eu gostaria de compartilhar com os camaradas, que aqui na nossa cidade tem uma mineradora, é uma mineradora que tem feito muita exploração, né? E tem uma previsão de explorar ainda mais as nossas terras e tem trazido muitos problemas, né? Não só para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também para o entorno. Aqui a degradação ambiental chegou num ponto que está acabando com tudo, né? A gente viu o que aconteceu em Mariana, Brumadinho. Nós vimos aí que também, aqui na Bahia, Jacobina é uma das barragens perigosas. Esses dias teve deslizamento lá, né? Teve um deslizamento de material. Eles disseram que não tem nenhum problema de rompimento. Também está causando muito tremor de terra. Também eles falam que não tem nada a ver com isso, né? A mineradora não tem nada. A mineradora nunca tem culpa de nada. Mas o povo que mora no entorno, as comunidades estão sendo expulsas, né? As mulheres perderam seus maridos historicamente. Tem um movimento muito forte de mulheres viúvas, né? De ex-trabalhadores da mina. Então, assim, aqui em Jacobina, além disso, nossa água está contaminada. Nós temos muita luta que está sendo feita. Por isso, nós fundamos um comitê de luta, né? Comitê Popular de Luta pela Vida. É um comitê que tem feito agora um processo de formação vasto, com várias representações da comunidade civil, né, da população de maneira geral, das comunidades no entorno. Estamos tentando fazer esse comitê crescer e ganhar uma dimensão, né? Vocês sabem, nós temos a nossa imprensa popular, o Jornal Verdade, nós vamos tentar fazer matéria para o jornal e tentar também atingir. Hilton Coelho já está sabendo dessa situação da mineradora, né? Porque nós estamos juntos nessa luta, ele já está sabendo e está fazendo o que pode. Então, nós estamos tentando fazer com que tudo isso seja... nossa voz vai ecoando, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento, assim como aconteceu as tragédias. E eu gostaria muito de te ouvir sobre isso também, né? Sobre essa situação. Se tem alguma experiência, claro, tem várias, mas qual seria, assim, uma fala, fazendo referência a essa luta aqui, que é uma luta anti-imperialista? Estamos falando de uma empresa canadense que vem para cá, para nossas terras, e explora, que aqui Jacobina é fruto dessa exploração mineral. Então, disputar a consciência do nosso povo para essa mineradora é uma luta, assim, que vai ser e está sendo bem difícil. Mas eu conto com a colaboração de todas. Estou bem feliz, gratidão por estar oportunizando esse espaço, meninas. Salvador agora vai ser diferenciado, viu? É outro nível. Estamos juntas, vamos, minha irmã. Estamos juntas, vamos fazer enfrentamento, por favor. Áurea, a gente queria sugerir... Vamos sim. Menina, sou doida para conhecer Itaitu, viu? Por favor, vou descer. Com nós. Quando quiser, venha para cá. Eu moro aqui, nós se ajeitamos. Vamos sim.
A gente queria fazer uma sugestão. Que tem mais 3 inscritos. A gente abre para os 3 e aí depois você faz as falas finais. Pode ser? Flávio e Gustavo agora. Oi, Áurea, boa noite. Boa noite, Pretas. Boa noite, Maria, também, pela participação. Parabéns aí pelo mandato de vocês 3. Mas vocês 5, né? São as 3 mais 2. Né? Eu gostaria de saber de Áurea, quando aconteceu a eleição na presidência lá da Câmara, o que aconteceu de fato entre o PSOL e os integrantes do PSOL? Aquela disputa que teve com a Erundina e outros integrantes do PSOL que decidiram não apoiá-la em se seguir por Baleia, né? Pelo voto em Baleia Rossi. E eu gostaria de saber dela também, por ela ser mineira, o ponto de vista dela em relação a Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, e ao prefeito Alexandre Calil, o que ela percebe politicamente desses atores políticos, né? O que eles podem agregar ao nosso país, se eles realmente podem fazer algum tipo de escuta às nossas ideias da esquerda, se eles podem abrir esse diálogo para a gente. Obrigado a todos. Boa noite. Irmã, você quer responder logo ou quer esperar as outras 2? Pronto. Então agora, Mãe Bernadette. Mãe Bernadette é minha mãe de santo, Áurea, maravilhosa. Foi candidata a prefeita lá em Ilhéus. Olha lá aí. Oi, boa noite. Um beijo aí para vocês, pretas. Laina, Cleide, Gleide. Estamos com saudade. Áurea, um abraço também, sou sua fã. E Maria também, estou aqui em Ilhéus, estou dentro do assentamento, né, aqui no mato, na roça, mas estamos aqui conectados e conectadas aí. Então, Áurea, para a gente, né, nós mulheres negras, mulheres do PSOL, né, a gente que tem uma trajetória em movimentos sociais, eu, enquanto mulher camponesa, né, mulher assentada da reforma agrária, para mim, né, é um desafio muito grande participar, por exemplo, de uma candidatura como co-senadora aqui no estado da Bahia, como prefeita daqui da cidade também de Ilhéus, né, candidata aqui, disputando com 7 homens brancos, coronelistas, né? Então, o tempo não para, a vida não para, e a política, a nossa trajetória do cotidiano continua, porque nós fazemos política todos os dias, desde o momento que a gente acorda, a hora que vai dormir, nós estamos construindo essa política. E também, né, sou mulher de axé, que para nós aqui da Bahia, isso é um desafio muito grande, né, para nós ser, e principalmente hoje, com esse governo que está aí, com os fundamentalistas, né, aqueles que muitas vezes, né, parte para cima de nós enquanto religião de matriz africana, e nesse momento para nós é um desafio muito grande termos inclusive aí nas Pretas por Salvador, né, a companheira Cleide como evangélica, e está, né, também nesse desafio, que com certeza é um desafio para ela enquanto mulher negra, enquanto mulher também evangélica, está dentro dessa mandata. Eu gostaria, companheira Áurea Carolina, que você falasse um pouco para nós, porque temos esse desafio dessas 3 mulheres negras que estão aí, né, pretas por Salvador, mas que isso não fique só em Salvador, mas que a gente leve para todo o território da Bahia esse desafio, que não é pouco, mas nós estamos juntas, né, para construir uma política diferenciada em toda a Bahia, porque a gente sabe qual é a nossa história de fato aqui enquanto mulheres negras e mulheres baianas. E aí, com a sua experiência aí em BH, em Minas Gerais, eu gostaria que você falasse um pouco do que é sair da Câmara Municipal, ir para a Câmara Federal, enfim, essa experiência aí que com certeza vai nos ajudar aqui na Bahia também. E grande abraço para vocês, estamos juntas aí, né? Mais uma vez, mais um dia. E hoje, quinta-feira, que Oxóssi te proteja e proteja todas nós.
Ok, Aru, é bem isso mesmo. E agora, Eliette Paraguaçu. Maravilhosa. Cadê você, Eliette? Aí ela! Diva toda ela, a mulher das águas. Tá desligado o microfone. Microfone. Sempre Agora. eu me atrapalho. Essa pergunta é um pouco difícil. Mas então, parabenizando por esse encontro bombástico, né, de mulheres poderosas, e assim, onde a gente passa, o lugar nunca fica igual. Sempre tem né, sempre a gente deixa nossas marcas. Mas eu lembro muito, e aí eu também fui candidata pelo PSOL, agora em 2020, na cidade de Salvador também, e as pretas conseguiram alcançar esse espaço, e assim, a gente ficou muito feliz em ver uma mistura, né, de mulheres pretas e mulheres que têm feito a diferença nesse estado, que têm colocado seus corpos para esse enfrentamento e que é perverso e cruel em nossas vidas. Agora mesmo estava passando dados de Salvador. A Bahia ela é a primeira capital em homicídio de mulheres e a terceira é em feminicídio. Isso é muito forte a gente ouvir, porque a gente sabe quem são essas mulheres que são abatidas a cada 5 minutos. E falar disso, hoje eu saio de uma live que eu saio chateada, assim, uma live que a gente participa hoje, e quando a gente olha, né, só mulheres brancas dizendo como é que as mulheres pretas, pobres, têm que se comportar perante a uma estrutura racista, que é os postos de saúde, que é né, que as estruturas que não são feitas especificamente para as mulheres como nós, mulheres diferentes, que têm suas especificidades. E assim, eu saio arrasada, porque sempre é esse lugar que é colocado para a gente, quanto mulher preta, né? De obediência e não de falar da deficiência e do racismo institucional que é colocado nos territórios, e eu digo de um território quilombola, o território das águas. E a Áurea, ela sabe muito bem disso, que ela acompanha a comunidade em Alcântara, né? Comunidade quilombola. E eu lembro também, em 2018, se eu não me engano, quando a gente funda, foi 2019, que a gente funda a Colisão, né? Lá em Brasília, a gente passa uma semana em Brasília, acompanhando e fazendo incidência em todas as estruturas, e aí, assim, eu fico, às vezes, me perguntando como é que Áurea e outras mulheres negras conseguem conviver naquele espaço hostil, aquele espaço que é perverso, cruel, o olhar dos caras brancos nos amedronta, e aí, quando a gente consegue olhar, é a minoria que somos nós, enquanto pretos, que está lá defendendo esse lugar. E, assim, como é se sentir, né, Áurea? Como é se sentir nesse espaço, mas também dizer, Áurea, que eu venho de uma luta do Povos das Águas, uma luta que é invisivelmente, que é a luta contra o racismo ambiental, contra a contaminação pesada nos corpos dessas mulheres em especial, que são seus corpos que estão nessas águas, nessas lamas, nesse mangue, que, em nome da ganância do país, ela traz consequências fatais. E a saúde, ela não consegue associar essa deficiência não, né, a saúde, ela não consegue associar que essas mulheres têm morrido a partir dos impactos social ou ambientais causados essas indústrias. E aí a companheira que se antecedeu antes de mim, ela também fala desse impacto nas mineradoras, nesse impacto nas comunidades tradicionais, quilombola, pesqueira. Como que você consegue debater isso dentro dessa esfera, né, do Congresso, dentro dessa esfera que é perversa, que não nos enxerga, né? E agora eu componho junto com as meninas Preta por Salvador, e é um tema que, para mim, está sendo muito feliz, que é um tema que nunca foi debatido, é um tema que nunca foi para a política, que é a política das águas, e agora na cidade de Salvador isso vai estar mais presente. Salvador são 41 mil pescadores, só em Salvador, imagine na Bahia, e a Amandata, ela vai estar, né, ela vai estar debatendo esse tema que para a gente é gritante, que é um tema caro, e que a gente vai conseguir balançar essa cidade de Salvador com as pautas das mulheres pretas. Arrasou, maravilhosa. Áurea, com você, minha irmã. E aí vou pedir para você, enfim, né, responder o que lhe couber, o que for possível também, né, e fazer as considerações finais.
Não, gente, bom demais ouvir cada uma aqui. E é muita inspiração, é muita sabedoria, muito poder, gratidão. Gratidão pelas reflexões, pelas questões. Sim, tá tudo interligado, né? Zazá maravilhosa, fiquei querendo conhecer Jacobina, tá aí perto de vocês nessa luta. Salve a Unidade Popular, foi uma alegria ter a experiência da chapa aqui em BH, Frente de Esquerda BH em Movimento, com a Unidade Popular e o PCB. Léo Péricles, presidente nacional da UP, junto comigo, né, nessa chapa para a Prefeitura de Belo Horizonte, um parceiro de longa data, então é muita honra a gente se conectar, viu, Zazá? E, nossa, você traz questões importantíssimas, né, desde a resistência cultural até o enfrentamento à mineração predatória, né, a questão do território, isso que Eliette traz agora, do racismo ambiental, né, a defesa das águas, são todas questões indissociáveis, né? Aqui em Minas a gente faz essa luta de uma forma muito dramática, porque nós tivemos os dois grandes crimes ambientais que devastaram o nosso estado, o nosso país, né? Tragédias que foram provocadas pela ganância e que eu entendo que foram premeditadas, porque são crimes muito bem arquitetados, tem uma intencionalidade na produção dessa violência e são as nossas comunidades as mais impactadas, as que sofrem as piores consequências, né? São os nossos territórios que são devastados, são ecossistemas que vão embora e isso diz dos nossos modos de vida, né? E de como que nós nos relacionamos com as águas, com as plantas, com os animais, com as montanhas. Então, quando a gente fala da construção do bem viver, esse é um tema muito forte para nós, mulheres negras, né? Isso é lema há muito tempo da nossa organização. Nós estamos falando da possibilidade de estar em todos os espaços, cuidando de todas as criaturas, né? Por isso que a questão do racismo ambiental é tão massacrante para impedir o bem viver como um projeto de emancipação. Quando o Bernadette fala também, né, desse cuidado a partir dos terreiros, Mãe Bernadette, minha licença aqui para estar junto, assim, e o desafio que nós temos de trazer todo esse aprendizado, todo esse trabalho para estar também nesses espaços institucionais, como que a gente vai aprendendo a jogar. E eu vejo que cada vez mais nós temos um preparo para as nossas candidaturas e para os nossos mandatos, né? A gente vai fazendo, vai quebrando cabeça, vai tentativa e erro, né? Tem hora que não sai como a gente deseja e o processo é assim mesmo, mas a gente vai construindo um repertório nosso, né? Então, hoje eu entendo que não dá para a gente esperar o momento eleitoral para lançar as nossas candidaturas. A gente tem que estar continuamente nessa produção, né? E aquilo que eu vivi em 2016 não tem paralelo com o que foi já a candidatura para a prefeitura em 2020, né? A gente tem que vencer uma série de questões e a gente precisa se apropriar de estratégias de comunicação, de mobilização, de organização, que vão nos dar melhores condições de passar pelo momento eleitoral e conquistar os nossos mandatos e dar também suporte para os nossos mandatos serem alavanca para que mais de nós continuemos nessa saga, né? Então, Bernadette, o desafio, né, que Pretas por Salvador e Maria Marighella, que lindamente trazem com esse sucesso de realização, a gente continuar erguendo candidaturas potentes, viáveis
e que vão ser também fermento para outras chegarem, né? Então, eu estou nessa, assim, 2022 já está aí, sabe? Não é porque a gente está numa corrida eleitoral, é porque a gente está criando possibilidades, condições para que a nossa presença seja mais efetiva, né? E nessa conjuntura a gente está correndo contra o tempo mesmo, né? Cada dia que passa é mais morte, é massacre, essa pandemia, é tudo que está rolando. Então, assim, é uma questão de sobrevivência a gente alcançar essas posições. E, Flávio, assim, até falar do Romeu Zema, né, que é o governador de Minas Gerais, do Partido Novo, nessa questão da mineração, Zazá, quando eu entro na Câmara dos Deputados em 2019, tinha acabado de acontecer o crime da Vale em Brumadinho, e aí eu assumi como uma obrigação lutar com todas as forças que nós tínhamos, todos os recursos que estavam ao nosso alcance nessa pauta, né, de enfrentamento à mineração predatória, e eu aprendi muito, porque eu não tinha acúmulo sobre esse tema. Então, foi dialogando com os movimentos de atingidos, com os movimentos ambientalistas, que eu fui tendo um pouco mais de compreensão sobre a dimensão do problema, né? E ainda estou cada vez mais me aproximando disso, porque só quem vive nos territórios, o que é esse terrorismo representado pela mineração predatória, sabe, assim, o tamanho, a gravidade do que é isso. Então, eu me tornei uma aliada dessa luta, e, entre várias outras coisas, recentemente chegamos numa situação de um acordo que foi firmado entre a Vale, né, a empresa criminosa responsável pela tragédia que aconteceu em Brumadinho, junto com o governo de Minas Gerais e instituições do sistema de justiça, para reparar os direitos das populações atingidas, né, direitos sociais difusos nesse processo. E tudo isso sem a participação efetiva dos atingidos, sem transparência. E estou contando essa história para responder para o Flávio que, na real, o governo estadual de Minas se beneficiou desse acordo, que foi feito a portas fechadas. Nós criticamos o método, entramos, inclusive, com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando isso, e é um acordo bilionário, com uma destinação de recurso para obras que não vão beneficiar as populações atingidas, em grande parte, né? Inclusive obras que vão causar danos socioambientais, novos danos socioambientais, como um projeto de rodoanel aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E esse governador Romeu Zema, que é desse partido de uma direita que está associado ao projeto bolsonarista, nesse momento, está buscando uma vantagem competitiva para se reeleger em 2022. Isso é cristalino, assim. Então, é um problema muito grave, e como as coisas se desenrolam, né, ou se embolam, assim. A questão da exploração sobre os nossos corpos, sobre os nossos territórios, diz também de como esse governo estadual que não nos representa se beneficia daquilo que deveria ser, assim, o mínimo de reparação para fazer alguma justiça depois de tanta tragédia, de tantas mortes que o crime da Vale causou aqui no nosso estado, né? E em relação à bancada do PSOL, uma bancada diversa, né? Teve uma leitura distinta por parte de seus parlamentares sobre o processo de eleição da mesa diretora da Câmara. Nós tivemos uma divergência na tática, né? O tempo inteiro eu defendi que nós tivéssemos uma candidatura própria para denunciar os acordos entre as forças conservadoras que dominam o parlamento, inclusive em associação com o governo Bolsonaro, uma parte delas, assim, né? Uma parte não, elas estão associadas ao governo Bolsonaro, então nós nunca
pelo menos esse grupo que defendeu a candidatura da deputada Erundina, nunca acreditamos que haveria algum ganho possível, alguma redução de danos no bloco liderado pelo deputado Rodrigo Maia, né? E a história acabou mostrando, assim, o resultado eleitoral mostrou realmente que a gente estava com uma análise correta. Enfim, estamos aqui, né? O prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte, foi reeleito com uma votação muito grande, né? Mais de 60% dos votos logo no primeiro turno, e ele representa uma série de problemas e contradições. Nós denunciamos isso nas eleições, né? Apresentamos o nosso projeto alternativo para governar a nossa cidade, um projeto de autonomia popular, de participação direta, né? De inversão de prioridades, de garantia de renda solidária para a população, para enfrentar questões de mobilidade urbana, de enchentes, entre outras coisas que esse governo não tem respondido, né? E a gente segue aí numa situação bem preocupante, porque essa segunda gestão do Calil está se mostrando muito mais autoritária do que tinha sido até então. E é isso, gente. São temas que, sabe, é uma coisa que sempre puxa a outra, e por isso é tão importante a gente estar nesses espaços, né? Pretas por Salvador aí, trabalhando com várias questões, né? Eu fico feliz que esse tema das águas é uma das prioridades, e é isso, né? A água é fonte de vida, e cada tema que a gente aborda sempre vai mostrar uma complexidade da nossa realidade, né? De como que a gente experimenta esse mundo com as suas desigualdades e com as injustiças todas, assim, mas também com as nossas soluções, as nossas tecnologias populares de proteção à vida, de bem viver, que existem apesar de tudo de ruim, de tudo de negativo que tenta nos massacrar, né? Então é isso, gente. Seguimos com essa energia e com essa disposição, né? Dando o nosso melhor, porque é uma contribuição histórica que a gente dá, assim. E quero agradecer demais o tempo de vocês, a atenção, a escuta e essa resenha maravilhosa. Me chamem para outras, né? Quero acompanhar muito de perto esse mandato de Pretas por Salvador, de Maria também, porque nós somos essa grande rede no Brasil inteiro, né? E seremos cada vez mais. Estamos juntas. Arrasou, minha irmã. Você é isso, você é diva demais. Tem um monte de gente foda aqui participando. Valécio, que é do pessoal de Jacobina, Márcio, que é conselheiro tutelar aqui de Salvador, Ceane, está direto de Manaus, Ariane de Piauí, tem várias pessoas incríveis aqui acompanhando. Grande parte da nossa mandata está aqui. A gente conversou com as pessoas e disse, então, isso também, ouvir Áurea é um processo de formação para nós, assim. É aprender com quem está no poder, ocupando o poder há mais tempo que nós. E eu acho que, não só porque eu sou de Candomblé, mas porque eu acredito que a gente aprende muito com os mais velhos, não só de idade, né? Mas na experiência. E você traz essa experiência de como é ocupar a política desse jeito. E aí eu gosto sempre de dizer que, para nós, a ocupação de política, muita gente diz, né? Mas não pode mais postar não sei o quê. Na campanha, não fale de aborto. Na campanha, não fique falando da religião. Não fale de não sei o quê. Bota um terno, bota um não sei o quê para tirar foto. Eu falava, gente... Muda o cabelo. Muda o cabelo. Faz não sei o quê. Esconde essa toalha. Eu falava, gente, as pessoas querem votar na gente pelo que a gente é. E não pelo que a gente vai fingir ser. Se a gente fingir, em algum momento a máscara cai. Pelo contrário, que a gente não quer ter rabo preso com ninguém. A gente não quer ter rabo preso, nem ter nada das nossas vidas que precisem ser escondidas. A gente quer ocupar a política pelo que a gente é e pelo que a gente representa. Porque a gente tem muito orgulho das nossas histórias e trajetórias, sabe? A gente sabe o quanto foi difícil chegar até aqui e o quanto é importante se manter aqui, mas cada vez mais fazer com que outras pessoas entendam. E eu tenho dito sempre que o poder é bom e a gente quer que todo mundo ocupe o poder. Né? Na sua diversidade, na sua potência, a gente quer que outras pessoas vejam e digam, olhe, velho, olhe para isso, como é possível ocupar esse espaço. Eu fico brincando que na posse eu dizia a todo mundo, se a gente ganhar,
Na posse, eu vou de cropped. Eu fui de cropped na posse, né? Fui com a barriga para... E foi um babado, mas enfim. A gente fez um ato interreligioso na porta. A gente, no dia da diplomação, a gente entrou com as placas na mão. A gente, na verdade, tem construído uma nova forma de pensar política, porque o que a gente acredita de política é isso. É sobre verdade, é sobre quem nós somos. E durante muito tempo a gente teve muita dúvida de se a gente podia estar no espaço da política. Eu acho que eu ouvi você, né? Ouvi Marighella, ouvi tantas outras que vêm antes de nós, que vieram antes de nós, é saber que, sim, o espaço da política é o nosso espaço. A gente não quer mais carregar a bandeira dos outros, a gente não quer mais colar adesivo dos outros, a gente não quer mais convencer as pessoas a votarem em quem nem sequer a gente acredita direito, sabe? A gente nem sequer conhece direito determinadas pessoas. A gente quer que as pessoas olhem para a gente e digam: você não vem na comunidade a cada 2 anos, você é da comunidade. Então, eu acho que essa é a grande potência da gente entrar na política e fazer política. Então, a gente está muito honrada de ter você aqui. A gente quer cada vez mais aprender, beber dessa fonte, trocar muita figurinha, trocar muita experiência. Eu lembro que quando eu fui na gabinetona, eu saí da gabinetona com um envelope cheio de projeto de lei. As meninas fizeram: peraí que a gente vai imprimir para vocês levarem. Eu falei: meu Deus, que coisa linda, porque é sobre isso. A gente não esconde a forma que a gente faz política. Pelo contrário, a gente quer fazer política e quer que isso se reverbere. E quando as pessoas, né, detêm o conhecimento e escondem o conhecimento, isso tem a ver com o quanto elas têm medo de serem tiradas daquele espaço, porque elas não conquistaram aquele espaço, elas tomaram aquele espaço. Quando a gente conquista, é muito diferente. Eu acho que o que vocês fazem, não só em BH, em Minas, na Câmara Federal, vocês fazem para o Brasil, vocês trazem uma nova tecnologia, pensar política a partir de mulheres, a partir da diversidade, a partir dessa potência de que, se não votar em mim, votar em Cleide, vai ser bom também. Se não votar em mim, não votar em Cleide, votar em Cleide, vai ser bom também. Eu acho que essa é a potência, sabe? Eu acho que é cada vez menos essa perspectiva do eu, mas é uma perspectiva do nós. E eu acho que essa é uma potência que, enfim, ninguém tira de nós, né? É isso. São minhas palavras finais, para acabar. Então, eu já ouvi falar que as mulheres não sabem construir política. Nós é que sabemos construir a política, porque tudo passa pelas mulheres, né? Nós é que criamos os nossos filhos e sabemos de todas as necessidades, de todas as dificuldades. Somos nós, a maioria da população desse Brasil, somos mulheres que constroem essa cidade no dia a dia. Então, nós fazemos política para nós, para os filhos e até para os machos. Então, nós sabemos construir a política que gera sobre as nossas vidas. É isso. Para mim, foi uma honra ter você aqui, Áurea. Muito obrigada. Gratidão imensa. Que possa ter outros momentos que a gente venha se encontrar assim que passar essa pandemia, para a gente se abraçar, para a gente bater um resenha presencial, né? E é isso, né? E aí, 2022... que a gente se encontre naquela Câmara Federal. Tomar a cachaça de Minas, essa saudade retada. Vai, Gleide. É isso, acho que tem muito do que... Eu concordo muito com o que Cleide falou, né? As mulheres negras, as mulheres de um modo geral, as mulheres negras que ocupam a base da sociedade, tudo passa pela gente, né? E é muito maravilhoso, sabe? Ter a oportunidade de participar de uma resenha como essa. Para mim foi uma aula, assim, sabe? Foi um aprendizado muito grande e eu vou levar muito do que foi dito aqui comigo, assim, como aprendizado para a minha vida política, para a minha vida acadêmica e etc, sabe? Eu acho que é maravilhoso como nós sabemos compartilhar conhecimento com afeto. A gente entende que conhecimento é poder e que esse poder ele só existe quando ele é compartilhado, sabe? E é isso que é muito maravilhoso na nossa forma de fazer política e que essa forma de fazer política seja a forma padrão de fazer política, né? Que a gente desconstrua o atual padrão e que a gente reconstrua um padrão de política que seja uma política coletiva, uma política que busque a equidade em todos os sentidos que essa palavra tem. É isso, sou muito feliz. A hora é maravilhosa, acho que foi muito maravilhoso. E é isso, gente. Gente, vamos tirar uma foto, todo mundo?
Quem tá com a câmera desligada, liga aí. Liga aí. Oi, tem gente Bota de Itajuípe, tem Maíra, tem Tainá de Itajuípe, maravilhosa, estão construindo o pessoal lá. Ana! Gente, tem um monte de gente diva aqui, viu? Tá babado. E vai todo mundo descer para Itaitu quando a pandemia passar. A Valécia já convidou e já a Alícia também, viu? Olha que a gente vai descer de bonde, minha filha. Só vai dar a gente. Tatiane Anjos, maravilhosa. Márcia Minha irmã, babado. Mês que vem a gente vai. Ai, tomara! Gente, mas que coisa linda! Câmara! Abre, Rose! Olha, Désio, abre essa câmera também que a gente quer te ver. Gente, quanta gente boa. Gente. Olha, a Cajutiba aqui, Iracema tá falando. Menino interior tá aqui todo, menina. Tá babado, tá coisa linda. Bora, cadê? Aí, tá pronto pra foto? A gente vai sorrir só com os olhos, no charme da máscara. Cadê? Deixa eu botar um pouquinho de perfume aqui. Vem pra foto. É muito amor, né, meu filho? Fica tirando Não tá aí muito não, vaso. Áurea. Vem pra aqui no meio. Jorginho dormiu. Foi? Foi? Já foi? Foi? Foi, já foi, gente. É porque não é a gente que tá fazendo. É o outro computador. Gente, beijo, obrigada por tudo. Foi Gente, muito lindo. obrigada.